Boa noite, gente. Boa noite. Vamos lá. 21 minutos. Estou muito animada por estar aqui com vocês. Saudade, né, de estarmos aqui reunidos, de podermos conversar, aprender juntos. E a live de hoje é uma live de perguntas e respostas. E é uma live que durante muito tempo eu fiz dessa forma e depois acabei fazendo só lives temáticas, mas estou querendo voltar a fazer isso porque eu acho que é muito legal. Então vocês podem começar a inserir perguntas que vocês têm, dúvidas que vocês têm em diversas áreas aí da educação, tá? Pra gente poder conversar mesmo. Aquilo que eu estiver podendo auxiliar, eu vou auxiliar. O que eu não estiver podendo, eu vou ter que dizer, vou estudar mais e depois trago alguma coisa, tá? Então tá, gente. Então eu vou começar a projetar umas perguntas aqui pra gente aprender juntos. Vamos lá. Qual é o horário do minicurso? Gente, é o seguinte, o minicurso, ele acontece, as aulas vão ser liberadas sempre às 9 horas, tá? Esse é o horário de liberação das aulas, só que elas ficam gravadas, tá? Vão ser alguns dias, eu não sei de qual, tá? Que as aulas estarão liberadas. Então, a gente vai avisando sobre isso, mas a gente vai ter a primeira aula vai ser liberada às 9 horas do dia 8, a segunda aula às 9 horas do dia 9 e a terceira aula às 9 horas do dia 11, tá? Mas são aulas gravadas, não são aulas ao vivo, tá? Por isso até que eu joguei aí uma pergunta, tá, gente, no Stories, para vocês me indicarem o que vocês esperam no minicurso para que eu possa atender melhor, tá? Beleza? Vamos aqui uma no YouTube. Qual é o principal papel do coordenador pedagógico no acompanhamento de uma atividade não presencial durante esse momento de suspensão das aulas? Bem, eu atuei, né, muito presente nesse período aí. Eu saí recentemente de uma instituição que eu trabalhava, né? Foi uma opção minha por conta de poder focar mais para educaetos. E aí, assim, o que eu posso dizer em relação ao papel do coordenador pedagógico no momento online é muito similar ao papel dele no momento presencial, tá? Mas eu vou mencionar isso aqui então, também. No meu caso, eu não sei se você é do ensino superior ou da educação básica, como eu estava na educação básica nesse momento, né? Embora eu já tenha trabalhado como gestora muitos anos na universidade, né? Fui até diretora acadêmica, adjunta. No caso da educação básica, você tem essa relação direta com os pais e também com os professores, né? Então, existe ali uma necessidade de uma mediação em relação ao que os pais estão sentindo e também uma blindagem, eu vejo assim, né? De nem tudo chegar ao professor exatamente da forma como está sendo trazida pela emoção do pai, porque senão vai criando uma situação muito complicada ali na vida do professor mesmo, sabe? Então, acho que ele não precisa ficar sabendo de tudo. No caso da educação básica, tem a problemática de que o pai está assistindo às aulas junto com os filhos, né? Agora, no que concerne ao ensino superior, o seu contato é direto com os alunos, né? O coordenador pedagógico. Então, os alunos, eles também estão muito inflamados, estão fazendo, né, motins, estão fazendo abaixo-assinado e não sei o quê. E acaba que é um pouco mais difícil blindar o professor, porque eles falam também para os professores. Mas eu acho que aquilo que for possível de você amenizar antes de chegar ao professor, isso eu tô falando nesse aspecto, assim, você tá vendo que o professor, ele tá dedicado, ele tá dando o melhor dele, né? Não é uma questão de que o professor tá sendo agressivo em sala de aula, essas coisas não é para blindar, não. Tem que falar mesmo, é o seguinte, você tá fazendo isso, tem que melhorar, né? Mas no sentido de ser, às vezes, uma reclamação, porque o outro lado está com as emoções à flor da pele. Então, nesse sentido, eu procuro ao máximo fazer essa blindagem e, quando falo com eles, falo de uma forma um pouco mais amena. Só eu sei tudo que eu tive que aguentar, eles não precisam saber tudo. Às vezes, o coordenador acha que tem até essa necessidade, né, de falar para o professor tudo que ele está vivendo, até para legitimar a própria ausência dele, muitas vezes, diante dos professores, né? Tipo, olha o tanto que eu estou trabalhando. Mas é importante ter esse cuidado, porque senão o professor ele fica realmente muito fragilizado ali dentro da sala de aula. E planos de ação do que pode
ser melhorado. E tem coisas que é dizer, olha, isso aqui não dá pra gente resolver, então deixa comigo, deixa que eu resolvo com quem é de direito, com os pais ou com os alunos, porque esse é o meu trabalho. Eu resolvi ser coordenador porque eu quero ser coordenadora no caso, né? Uma opção minha. Então, sendo uma opção minha, é eu que tenho que lidar com isso, não é você, professor. Cargo de gestão é isso, gente, é uma opção. E que envolve um conteúdo emocional muitas vezes difícil realmente da gente lidar, né? Mas que é uma escolha nossa. E naquilo que é possível ser modificado, procurar melhorar o processo, né? Então, eu sempre busquei tentar melhorar o processo de comunicação, de gestão, de organização dos dados, planilhar o máximo de coisas para facilitar a compreensão. Eu uso muito arquivos compartilhados, né? Então, o Google, né? O Google Drive, eu crio um painel de materiais lá, tentando ao máximo fazer com que eles se sintam seguros com a minha gestão e que as coisas fluam melhor. Mas acho que o papel é esse, é dar a segurança necessária para ambos os lados. Esse é o papel do coordenador, né? E uma comunicação, assim, um decoro, né? Ou seja, saber aplicar as palavras certas dependendo de quem que você está conversando, seja o professor ou seja os pais ou os alunos. Agora, uma coisa que você tem que verificar, né? É o quanto esse formato de aula para você é um formato que você acredita, que você defende, que você acredita que você pode defender, né? No meu caso, gente, eu tô com nada com meu cabelo, tá? Por isso que eu tô mexendo aqui, tô muito descabelada. O João demorou pra dormir, então eu jantei e vim direto. Deixa eu tentar arrumar aqui, gente, pelo amor de Deus. Mas assim, eu mesma tava vivendo um drama muito grande, que eu tava tendo que justificar coisas que eu não concordava. Então esse também foi um dos motivos da minha saída, né? Pra mim tava muito difícil ter que convencer os pais, né, daquela quantidade de horas que resolveu se dar de aula, né, para crianças de 5 anos, ter que defender pro pai isso, uma coisa que eu não tava acreditando, e tentei ao máximo convencer, né, dizer para fazer diferente e tudo mais, mas eu entendo perfeitamente o outro lado, o lado da instituição, não julgo também. Eu vi que eu não tinha condição mais de representar a instituição. E aí, nesse sentido, também foi melhor a minha saída, porque eu acho que quando a gente está dentro de uma instituição, é muito complicado a gente ter uma postura do tipo, mas isso é a direção que está resolvendo, ou são os outros, né? Não dá, né? A gente tem que representar realmente a instituição. Então, eu não poderia chegar para um pai e falar, olha, não, isso aí não sou eu, isso aí é a direção. Aí, onde está a minha ética profissional, não é verdade? Mas, sim, estamos vivendo um pouco aí essa problemática, né? De, às vezes, algumas decisões que estão sendo tomadas nós não concordamos tanto, então temos que fazer essa auto-reflexão, né? Para sermos coerentes conosco, mas também para não agirmos de forma dúbia. Eu espero ter ajudado. Vamos aqui no Instagram agora uma pergunta. Preciso ter uma formação pedagógica para assistir o minicurso? Olha, é uma coisa que aconteceu já na primeira turma do Missão Educar, né? O primeiro workshop que eu dei gratuito, ele chamava Missão Educar, que é o nome também do meu curso principal, Missão Educar, Aprendizagem Ativa na Prática. E logo na primeira turma, uma menina que trabalhava com recursos humanos me procurou para saber se eu achava que o curso iria ajudá-la, né, no trabalho dela e tal, na prática dela. E olha, o que eu sugeri a ela? Falei para ela, acho que você tem que acompanhar, ver a perspectiva, ver se você acha que sim. E qualquer coisa, enfim, você segue com a gente. E ela fez o workshop, depois, mais na frente um pouco, ela entrou no Aprendizagem Ativa na Prática, fez ele inteiro, já foi certificada. E ela fala para ela, foi muito importante, tá? Então, ela nem era professora. E aí você tem que ter pedagogia ou não? Não. Eu falo para professores da educação básica a ensino superior. Esse é o foco da Educaetos. Quando eu criei a Educaetos, por conta desse negócio de empresa, nicho da empresa, eu fui muito aconselhada que eu tinha que definir um nicho específico para quem que eu estava falando. Só que ao mesmo tempo, o que eu pensei? Isso não faz o menor sentido para mim. Que o que eu falo vale da educação básica ao ensino superior.
algumas técnicas, que quando eu estou falando da pedagogia mesológica, ou seja, da forma como dar aula, da técnica, algumas elas não são tão facilmente adaptáveis para o ensino infantil, porque já exige o letramento, tá? Mas isso é uma exceção. No geral, tudo que eu falo vale para os dois contextos, tanto o ensino superior quanto a educação básica. Então, definir um nicho, para mim, nunca foi uma opção, ainda que mercadologicamente falando, algumas pessoas tenham me dito que isso seria melhor, mas né, o ponto aqui não é o mercadológico, o ponto aqui é a mensagem. Então, professores especialistas, geógrafos, químicos, físicos, historiadores, né? Ou seja, professores licenciados, ou professores do ensino superior, que em sua grande maioria nem são licenciados, tá? Mas são professores, tá? Então tem ali o mestrado, uma especialização, que não ensina ninguém a dar aula, e estão dando aula, se virando para aprender, e aqui muitos, grande parte deles, interessados em fazer um trabalho melhor do que já vem fazendo, isso é muito legal, tá? Janaína, constatei que algumas escolas aplicaram avaliações só de múltipla escolha e outras levaram a sério a questão de questões e resoluções para avaliar. Qual a sua opinião? Olha, eu vi muitas escolas que realizaram questões de múltipla escolha, mas levando a sério. Não é porque realizaram questões de múltipla escolha que não levaram a sério, não. Eu vi muitas fazendo isso, sabe? Com o tempo estabelecido e a criança tinha que estar com a câmera ligada, enfim, tal. Mas buscando fazer uma coisa séria. Mas é claro que é muito mais suscetível à cola. A criança facilmente, ou o jovem, ou o adulto, consegue ali, né? E colar. Então, se você faz se você redige uma boa questão discursiva, que exige uma análise, uma interpretação, fica mais difícil a cola, então fica mais fácil de você entender o que o aluno sabe, o que o aluno não sabe. Mas a verdade, gente, é que é complicado avaliar realmente somativamente, ou seja, pontualmente, no formato somativo que visa uma pontuação. Já é difícil no presencial, no online é mais difícil ainda. Então, o que é muito importante o professor ter no momento online? Um modelo que ele consiga ver como é que o aluno está performando, está se desenvolvendo ao longo das aulas, e não apenas na somativa, para que ele não sofra tanto se o aluno vai ou não colar no dia da prova, entendeu? Então, estabelecer um portfólio virtual, alguma coisa que o aluno constantemente esteja passando para ele, né? Fazer pergunta em sala de aula, pedir que o aluno explique alguma coisa para os outros alunos, enfim. Utilizar de outras ferramentas, tá, gente? Mas isso tudo, a gente está tentando dar um jeitinho para uma coisa que não é o ideal. Não adianta a gente querer fazer do momento das aulas remotas uma coisa que as aulas remotas não são. Então, elas não são o ideal, e por diversos motivos. Porque o presencial já não funciona tão bem, né? Os alunos não sabem estudar, os alunos não sabem aprender, os alunos não sabem ler. Os professores também têm vivido muitos dramas em relação a como é que se deve ensinar, porque todo mundo vem trazendo receitas, né, gente, de qual que é a melhor forma de aplicar, qual que é a melhor metodologia, qual que é a melhor técnica, qual que é a melhor ferramenta, qual que é o melhor recurso. Tá todo mundo aí sabe de tudo, né, sobre a educação. E o que eu venho trazendo na educação é muito mais uma busca da gente ver, da gente reconhecer a importância do nosso papel, da nossa autoridade em sala de aula, da gente estabelecer regras, da gente se colocar no nosso lugar e principalmente da gente estudar, da gente buscar o atraso oriundo de uma má formação que nós tivemos. E o primeiro passo que eu compartilho com todos e que é uma trajetória que eu venho seguindo é olhar no espelho e reconhecer, sou um analfabeto funcional, porque é assim que eu fiz comigo, né? Porque se eu não li Camões, né, se eu não li os Lusíadas, eu não conheço a obra fundamental da língua portuguesa, e quando eu peguei para lê-la, né, tive imensa dificuldade, né, quer dizer, tenho ainda, né, porque eu não a li inteira, eu não li os Lusíadas inteiro ainda. Então, quando eu pego filosofia, quando eu pego Platão ou Aristóteles para ler, eu tenho dificuldades de ler. Quando eu pego Jesus Machado de Assis, ele traz contextos que eu não faço a menor ideia que contexto são aqueles. Então, assim, eu sou uma analfabeta funcional. Essa foi a primeira atitude que eu precisei tomar na minha vida, de reconhecer isso. E reconhecendo isso, começar a buscar as soluções para essa questão, né? E assim fui caminhando
tive a oportunidade de encontrar diversos profissionais ao longo do caminho que me ajudaram e me desajudaram, e o desajudar, olha eu aí criando palavra, me ajudou, porque eu também vi o que eu não queria. E aí, assim, eu vejo que as coisas foram acontecendo para a Educaetos nascer, né? Então, o movimento aqui é muito mais individualizado mesmo. É a gente ir buscando individualmente aquilo que a gente não teve, compreender realmente o que é a educação, a história da educação, porque a gente utiliza diversos termos que são termos errados. Por exemplo, a escola tradicional, a gente está se referindo à escola do século XIX. Essa escola não é a escola tradicional, essa escola é a escola moderna, positivista, que essa escola de hoje visa vencer. Essa escola positivista, factual, extremamente factual, é só conteúdo, a decoreba sem o aprofundamento, mas a gente também agora está querendo parar de memorizar, não pode memorizar mais nada agora, mas como assim, gente? Se a memorização ela é um elemento fundamental para a expansão da consciência, para a expansão do aprendizado. É porque a gente entende que a gente está rompendo com uma escola tradicional, só que isso não é uma escola tradicional, isso é uma escola moderna. Como a nossa escola ainda é uma moderna, só que diferenciada. Então, são várias escolas modernas que foram surgindo e agora, de repente, existe uma supremacia da metodologia em relação ao professor. Então, esse trabalho todo que eu venho fazendo e que o mini curso visa fazer também é um esclarecimento inicial. Temos que estudar, meus amigos. Temos que estudar, senão nós somos facilmente inseridos numa forma de agir, de trabalhar, de conduzir a educação que não leva a lugar nenhum a não ser o buraco, porque essa é a realidade. E aí eu ouço de milhares de professores, milhares é um pouco de exagero, mas de muitos professores, que os alunos do Ensino Fundamental 2 não sabem ler e escrever. Eu não estou falando do primeiro ou terceiro ano ali, não, que a gente está no período da alfabetização. Fundamental 2, sexto ano, sétimo ano, não sabe ler, não sabe escrever. Eu leciono no ensino superior desde 2011 ou 12. Tá aí 8 anos. E fui diretora, como eu falei para vocês. Os alunos não sabem matemática. Os alunos não sabem escrever, os alunos não sabem ler. E é um sofrimento que a gente fica. Porque a gente fica naquela sofrência, né? Mas meus alunos não sabem ler, meus alunos não sabem escrever, meus alunos não têm paciência para ler, não gostam, não têm base. E ficamos naquele sofrimento. Aí vem as metodologias ativas. Nossa, então vamos trabalhar com projetos, vamos trabalhar com design thinking. Aí vem lá a escola da Dinamarca. Eu caí em todas essas que eu tô falando para vocês. Caí em todas essas, eu fui formada para todas essas, eu coordenei projetos em todas essas, já levantei bandeira disso tudo aí que eu tô falando para vocês. Agora a Janaína foi virada do avesso, chacoalhada para acordar. Então o que eu compartilho com vocês é esse despertar que eu ainda venho vivendo. Então é em tempo real aqui que o negócio é compartilhado. Então a gente precisa se colocar no lugar que é o nosso lugar quanto educador. E por isso eu venho trazendo diversos autores, reflexões e estruturas que eu desenvolvi, que eu criei. Eu criei o método 4FE, que eu vou falar disso no mini curso Missão Educar, que é um método integral, no sentido de que a gente vai à pergunta mais ampla sobre o que é educar, as perguntas mais focadas da prática cotidiana em sala de aula, que é importante também, né? Claro que é. Mas aí a gente vai atuar em sala de aula com um sentido maior. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês, não há como viver essa transformação sem estudar. Não há. Entende? Então tem que realmente entender qual é a história da educação. Então essa escola do século XIX, essa escola que tinha palmatória, que o professor ficava lendo jornal lá na frente da sala, os alunos tinham que aprender sozinho lendo, né? Essa escola que tinha a decoreba pela decoreba, isso aí é a escola moderna. A escola tradicional é bem anterior a isso daí. Sabe? A gente tem que parar de achar que na Idade Média não teve nada de bom. Isso é uma outra mentira que nos contam na história. Então, as escolas medievais, elas têm coisas riquíssimas para nos ensinar por meio das artes liberais. A gente precisa entender como é que era o funcionamento das escolas no período grego. E tem diferenças em cada período. Então, assim, é um mergulho, realmente.
para entender aquilo ali que a gente está vivendo, para a gente se situar. Tô procurando mais pergunta aqui, tá? É porque acho que andou um pouquinho aqui. A Neide perguntou aqui de que forma podemos avaliar os alunos na aula não presencial. Eu falei, né, do portfólio, perguntas. Tem que ser processual, tem que ser, como a gente fala, avaliação formativa. Não dá pra achar que a avaliação somativa é muito engraçado. Isso eu até falei no Stories esses dias, né? O pessoal falou sobre o ensino individualizado. Hoje tem um monte de discurso sobre isso, tá, gente? O protagonismo na educação e não sei o quê, o indivíduo autônomo e tal. De novo, eu caio em todas essas. Só que aí quando você vai olhar realmente, você vê, opa, mas calma aí. Como é que eu tô fornecendo um ensino individualizado, personalizado, se eu já tenho um semestre totalmente estipulado, seja organizado por trimestre ou por bimestre, não importa. Já tem lá todas as datas que vai acontecer a prova 1, a prova 2, a prova 3, a prova de recuperação, não sei o que lá. Já tem todos os livros determinados, quais os conteúdos que eu tenho que ensinar naquele ano, naquele semestre, né? Com base no que a gente agora tem um currículo global, que é a BNCC. Mas antes a DCN já fazia isso também. É uma orientação, né? Um currículo de orientação, mas tem uma escolha ali já, né? As crianças estão organizadas por idade, ou seja, não pelo nível que elas estão caminhando, é uma organização por idade. Então, que personalização é essa que eu vou conseguir alcançar? E a gente que está na prática na sala de aula, gente, a gente que está lá, a gente sabe que isso não está rolando. Que a gente tem na sala de aula alunos que sabem muito e alunos que sabem muito pouco. E daí eu volto àquilo que eu falei, né? Eu tenho um monte de professor que chega aqui pra mim e fala que no ensino fundamental 2 os alunos não sabem ler e escrever, que no ensino superior os alunos não têm base. E aí eu falo, ok, então antes de você querer estudar a metodologia X, Y, Z que estão te dizendo que vai salvar a sua situação, tenta entender por que chegou nesse ponto. E isso, a explicação disso está na escola moderna que a gente insiste em chamar de tradicional, mas que não é tradicional. Tradicional é muito anterior a isso, né? Então a gente precisa estudar. É por isso que eu falo para vocês, tem que estudar, não tem outro caminho, né? E a gente tem que responder essa pergunta para a gente ter clareza. Então, ok, então qual é o fim que eu quero para a educação? Antes da gente definir os meios que a gente vai usar para chegar lá. Senão a gente vira boi de boiada mesmo, entendeu? É isso que tem acontecido. Então, não pode, gente. Foi uma escola no sertão do não sei aonde que os alunos chegaram no ensino fundamental 2 dessa forma. Não, aí tudo bem, né, gente? Ok. Mas não é isso. É grande parte das escolas. E vocês estão aqui comigo me ouvindo agora. Quem é professor de escola pública pode falar se eu estou errada. Quem é professor de ensino superior, seja de universidade pública, seja de universidade privada, pode me falar se eu estou errada. Conte quantos alunos sabem realmente ler ou gostam de ler. Sabem escrever, me fale. Mas, gente, com todo respeito, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Os professores não sabem escrever. Nós não sabemos. Eu vou sempre colocar no nós. Eu quero que vocês saibam que tudo que eu trago para vocês, em primeiro lugar, eu me enquadro. Em primeiro lugar, eu me enquadro. Então, por isso que eu digo nós. Mas vem comentários aqui nos posts da Educaet, gente, com erros grotescos. E eu não tô nem falando de pontuação, não. Sabe, eu tinha muito trabalho com professores na hora da correção das provas, não era pelo conteúdo das provas, era pelo jeito que era escrito. Mas e por que nós somos assim? Porque nós somos frutos dessa escola moderna. Assim como nossos pais e nossos avós. Então, assim, realmente foi se formando uma bola de neve. E uma coisa é certa, um ser humano que não tem uma boa formação linguística, não tem repertório verbal para expressar um sentimento, para expressar uma vontade, para entender a própria vida, e muito menos para guiá-la com autonomia.
Então não existe autonomia sem uma formação linguística profunda. E eu vou comentar depois aqui no Stories aquele post que eu coloquei de pergunta A, B ou C, sabe? Do uso da linguagem culta. Porque ficou claro para mim que existe uma grande confusão na cabeça dos professores do que é linguagem culta e linguagem rebuscada. Entendeu? Eu querer falar dificinho e usando um monte de, sabe, termo desnecessário para dizer que eu sou culto. E eu poderia mostrar um monte de TCC, tese, doutorado para vocês que mostram isso. Então, linguagem culta é linguagem culta, gente. Ou seja, eu vou utilizar um português bem falado, afinal eu sou um educador. Eu sou uma educadora. Agora, é claro que eu preciso me fazer entender, isso é uma questão de decoro. E por que não sabemos o que é decoro? Porque não sabemos o que é retórica. E por que não sabemos o que é retórica? Porque retórica não nos foi ensinada. E por que retórica não nos foi ensinada? Porque é parte das artes liberais, que fazem parte da escola tradicional, que a escola moderna rompeu. O buraco, meus irmãos, meus amigos, meus queridos, é muito mais embaixo. Então, é claro que eu preciso, de acordo com a minha plateia, selecionar o jeito que eu vou falar. É claro, gente. É óbvio. Mas a linguagem culta é linguagem culta. Então, para mim, aula online, não vem escrever no chat com VC, TBM. Não, para mim, não. Pelas primeiras regras que eu estabeleço no início do semestre não aceito abreviações. Eu quero um português bem escrito, com pontuação bem redigida. E às vezes, eu peco com isso aqui, tá? Porque é uma coisa que eu exijo, que eu falo. Só que eu mesmo, na hora que eu tô respondendo os stories, várias vezes eu cometo erro. Várias não, mas já aconteceu algumas. Porque aí eu tô com o menino no colo, não sei o que, aí eu apago assim que eu vejo. E se vocês virem, vocês podem me falar lá no Janaína, você comeu uma palavra, você deixou passar alguma coisa, mas é muito mais de digitação. Mas me falem, tá? Porque isso é uma coisa que eu defendo aqui, né? Então, assim, uma formação linguística bem constituída é muito mais fácil de você ter. É o caminho para você ter a formação de seres humanos autênticos, seres humanos autônomos. Então, professores, vamos em busca do tempo perdido. Mas não é perdido também, ok? A vida é feita de hoje. A vida é feita de hoje. Deixa eu ir agora para uma pergunta no Instagram, que eu já respondi 2 do YouTube. Como se motivar para ser motivador? Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho impossível a gente motivar alguém se a gente não estiver motivado. Impossível. Tem que começar na gente, porque a nossa profissão é uma profissão que exige completa coerência. Completa coerência. Aquilo que a gente ensina com aquilo que a gente vive. E existem diversos autores que mostram isso ao longo dos anos, das décadas, dos séculos, que a gente educa pelo exemplo, que a gente educa por aquilo que a gente é. Então, quando você olha para o educador, você não olha para determinados atributos que ele possui, determinadas qualidades que ele possui. Você olha para toda a sua pessoa, né? É a questão de ser um mestre realmente. Então, uma pessoa virtuosa, uma pessoa de valor. Uma pessoa que realmente tem uma prática de vida que possa inspirar outras pessoas. Porque, de verdade, aqueles professores showmans que estão super engraçados e tal, né? Que os alunos ficam, olha só. Se um cara daquele tem uma vida totalmente enviesada, no sentido de ser uma pessoa, sabe, sem equilíbrio emocional, que vive falando palavrões, ou enfim, né, nas redes sociais, ou na rua, ou distrata as pessoas na rua, enfim,
tem atitudes, né, que são atitudes danosas a outros seres humanos, era melhor que esse professor não fosse um showman, não fosse um ótimo professor, não fosse engraçado. Que esse professor não fosse amado pelos alunos. Era melhor. Porque o que ele apresenta para os alunos é toda a sua pessoa. Então, ele passa a ser alguém admirado. E sendo ele admirado, de uma forma que não é tão evidente e até subliminar, vamos dizer assim, que não é evidente, ou seja, que é mais subliminar, o professor, ele mostra para o aluno como ele pode ser ou deveria ser, para também ser uma pessoa hiper engraçada, sociável, interessante, legal. Então ele vai educando os alunos para além daquilo que ele esperava dentro da sala de aula, mas se ele não é uma pessoa que é um bom exemplo, então aquilo que está chegando para o aluno são coisas muito perigosas, muito danosas. Então é uma profissão que exige extrema responsabilidade, é uma profissão para adultos. Quem está querendo ser adulto, criança, deveria escolher outra profissão. Professor, não. Quem é adulto e ainda está achando que a vida é uma questão de prazer, que a vida é uma questão de, eu quero, o importante né, é o momento, é o carpe diem, sensações, né? Eu não quero me comprometer, eu não quero ter família, eu quero só curtir a vida. Cara, eu acho que você deveria realmente buscar uma outra profissão, porque ser professor implica em ser um adulto consciente que aquilo que eu sou ensina. Então eu preciso ser uma pessoa melhor a cada dia. Eu tenho essa obrigação, primeiro por mim, porque a minha vida tem um sentido de existir. E esse sentido implica crescimento. Mas em segundo lugar, por aqueles que eu estou ensinando e que foi uma escolha minha ensinar. Então, assim, não tem para onde correr. Agora, adulto que quer ser criança. Então, e às vezes eu vejo alguns comentários aqui, fica tentando uma justificativa, assim, né? Por exemplo, eu entendo isso que você está falando, mas também você tem que considerar que às vezes o problema está no aluno, né? O aluno é que não quer nada com nada. Cara, calma aí. Vamos lá. Vamos colocar os pingos nos is. Eu sei que às vezes você é professor de adulto, né? Mas tudo bem, eu realmente acho que o aluno não quer nada com nada. Mas por que ele não quer nada com nada? Você não pode parar aí na sua análise. Isso não é uma avaliação diagnóstica plausível para um professor adulto comprometido. Né? A gente tem que continuar entendendo por que ele não quer nada com nada. Então, são muitas questões, vocês estão entendendo, gente, que nos convida a sair da zona de conforto. E eu acredito também que todo esse movimento focado em método, em metodologia, em recurso, em tecnologia, é mais uma válvula de escape para o professor não focar no fundamental, que é o seu autodesenvolvimento. Sabe? Que é realmente ver o que é o sentido, o que tem que mudar, onde que tem que mudar. E tem que mudar na gente mesmo. E a começar no nosso estudo, né? A gente entender a história da educação, a gente entender quais são os fins educacionais, ou seja, essa pedagogia teleológica. A gente entender qual é o sentido de educar, essa pedagogia ontológica. E só então a gente pensar nessa pedagogia mesológica, que é aquela que nós vamos então selecionar os melhores métodos para ensinar matemática, para ensinar português, para ensinar direito, para ensinar oratória, seja o que for que você ensina. Mas a gente está tendo agora uma prática coerente, né? Então, como se motivar, ele vai vir. Eu tenho certeza, Jéssica, que você vai encontrar essa motivação estudando sobre educação. Isso vai te dar um gás que você nunca pensou que você teria. Porque você vai perceber que o que o pessoal está entendendo hoje como educação e estão querendo te convencer que é educação é balela. Que educação é uma coisa muito mais profunda e elevada e fundamental. E aí você vai dar a sua vida e ao seu trabalho um sentido fantástico. Quem está me pedindo para repetir isso, das pedagogias, não perde a live Amanhecer o Pensamento de amanhã às 15h33, que eu vou falar exatamente disso.
Vou ver mais uma do Instagram aqui, gente. Depois que passei a acompanhar vocês, passei a ser mais crítica quanto às outras lives. Temos temas rasos. Nem era meu objetivo, tá, Renata? Mas se você tá dizendo isso, não fico feliz também com esse comentário. O comentário de que as outras lives não estão boas, na verdade, me entristece. Porque eu preferiria que, como eu, tivessem outras pessoas falando. Na verdade, eu sei que há. Quer dizer, não sei exatamente assim como eu tô falando, mas eu vou me cercando no Instagram, gente, de pessoas que me acrescentam nesse aspecto. De estudar filosofia, sabe? De entender sobre educação, pessoas que têm uma pegada espiritual. Então, assim, eu vou me cercando de pessoas que eu acredito que podem me acrescentar alguma coisa. Eu acho que vocês deveriam fazer o mesmo, mas isso não me deixa feliz. Eu preferia que tivesse um monte de outras pessoas falando isso também. Porque nós somos muito brasileiros. Eu tenho o quê? 30 mil seguidores, 30 e poucos mil, e tem 70 aqui no Instagram, 70 no YouTube. Então, assim, é muito pouca gente. Eu não quero ser a única falando, porque eu não faço isso por mim, não faço isso pra glória pessoal. E quando eu sinto que existe algum tipo de movimento interno meu de orgulho, eu começo a me policiar. Estava conversando isso com meu marido esses dias até, porque não quero fazer isso por mim, não quero fazer isso por nenhum tipo de glória pessoal. É claro que eu preciso gerar desse trabalho alguma renda, para que eu possa, inclusive, me dedicar a ele como eu tenho me dedicado. Né? Mas vamos torcer para que mais pessoas estejam realmente preocupadas em repensar a educação. Deixa eu ver aqui no YouTube, tá, gente? Só um minutinho. Tivemos treinamento, fomos pegos de surpresa. Agora penso que somos como professores agora e o que seremos depois da pandemia, né? Deve ser. Olha, gente, eu não sou dessa do novo normal, não, tá? Não sou mesmo. Então, assim, o que eu trago pra vocês aqui? Eu trago para vocês aqui essa perspectiva de que a gente tem que resgatar o que a gente já teve de educação no passado. É claro que a gente vai ter que fazer algum tipo de adaptação, tá? A forma de consulta de materiais ela é diferente, tendo a internet e tudo mais. Mas é muito mais um resgate de como se formava mentes, né, brilhantes, ou como a gente conseguia formar pessoas realmente preocupadas com moral e tal. Janaína, mas você tá dizendo que todo mundo era bom antes e agora ninguém mais é bom? Não, não é isso que eu tô falando, não. Pelo contrário, não tem essa visão, esse anacronismo, não, tá? Não é isso. Não é esse meu objetivo, não. Eu também eram formadas muitas pessoas ruins e tudo mais. Ou pessoas mal formadas, vamos colocar dessa forma, tá? Agora, o que eu tô querendo dizer eu acho que a gente tem que fazer muito mais um resgate, claro, vai implicar numa adaptação. Agora, o fato de não sermos os mesmos professores que éramos antes, a vida é assim em tudo, qualquer coisa, né? A partir do momento que esse presente... Eu acho que o YouTube paralisou. Destravou aqui. Eu acho que a partir do momento que o presente se torna passado, a gente alcança um outro presente, nós já nos transformamos, né? E isso é a clássica frase lá do Heráclito, né? Que um rio não é o mesmo, né? A água do rio e tal, enfim. Não é o mesmo, não é a mesma, né? E nem a pessoa que está ali observando o rio. Então é assim. A vida vai transcorrendo seu fluxo e a gente vai se modificando, né? Então é como eu digo, assim, diversas dessas coisas que eu tô falando para vocês hoje aqui, eu já bebi nelas e as defendi. Porque eu tava com tapa-olhos, né? E hoje venho auxiliando outros professores a verem se fizer sentido para eles verem da forma como eu estou vendo. E também estou super aberta a ver ainda melhor. Então, constantemente eu me pergunto, né? Será que eu tô certa?
Será que eu ainda, né, estou com os olhos tapados? Ou ao menos um deles? Então, todo tempo eu venho me fazendo essa pergunta, né? Então, não somos mesmos, não seremos seres humanos iguais depois dessa pandemia. Essa coisa bizarra que está acontecendo no mundo. Não é só enquanto professores, é enquanto seres humanos, mas nem era preciso uma pandemia para que não fôssemos mais os mesmos professores de antes. Né? Basta a vida seguir no seu fluxo natural. Né? E porque esse é o grande ponto de ser um ser humano. É que a nossa formação, por ser uma formação de nível espiritual, diferente de todos os outros animais, né, que tem a sua formação muito mais ligada a seus instintos de sobrevivência, mas um ser humano ele não nasceu para apenas sobreviver. Então, por sermos um ser humano, a nossa e termos esse conteúdo espiritual, essa razão, a nossa formação ela é constante, perene. Ela não para, ela não finda. E então a gente poderia inclusive dizer que ela é a mais lenta de qualquer outro ser vivo. Então, nós talvez sejamos os seres mais dependentes também de outros, né? Talvez não somos os seres mais dependentes de outros para nos formarmos também. Então, mais ainda, né, a importância do papel de um professor. Então, nesse sentido, gente, a mudança ela é isso mesmo, é a vida. Porque quem não está mudando não está sendo um ser humano. Né? Poderia ser facilmente uma pedra, que tem como inércia seu objetivo de vida, seu objetivo de existência. Mas para um ser humano, a inércia não é a meta de vida. Não é o sentido maior de sua existência. Mas a mudança, a evolução, sim. Essa mudança no sentido de crescimento, né? Mudar por mudar. Agora eu tenho cabelo roxo, amanhã eu tenho azul, hoje eu tenho curto. Não, eu tinha 2 tatuagens, agora eu tenho 5. Não é isso. Então é diferente. É nesse sentido dessa formação espiritual, dessa elevação, desse crescimento nosso na nossa condição de pensar e entender o mundo de uma forma melhor, de refletir sobre a existência de uma forma mais profunda e dar à existência um sentido mais elevado, e a nossa capacidade de lapidar esse cristal que nós somos, né? E nos tornarmos pessoas mais virtuosas. Nesse momento online, na educação básica, o princípio da reciprocidade fica prejudicado? Em qual nível? Como melhorar? A gente teve o post da intencionalidade e reciprocidade, que é uma das atitudes mentoras que o Feuerstein menciona, né? O Riven Feuerstein. Fica mais prejudicado, né? Porque você tem uma intenção, mas a grande questão é se o aluno não está em estado de vigilância, se ele não está com a porta aberta para receber aquilo que você está ensinando, não é verdade? Então, a gente não pode dizer que há ali uma mediação de fato, que está havendo uma aprendizagem, tá? Então, sim, no momento online a reciprocidade tem estado prejudicada. E também porque o que outras pessoas comentaram aqui, a coisa simplesmente aconteceu, a gente não se preparou para isso, tá? Mas a educação à distância, no formato online, né, no formato do computador, porque a educação à distância ela não é simplesmente via computador, tá? Ela surge no formato por correspondência, tá? Mas, enfim, nesse modelo, usando internet, ela é antiga, mas vem sendo realizada também com muita precariedade, independente da pandemia. Agora, era para uma pequena parcela de professores que eram sujeitados a dar aula online, né, com precariedade, ou produzir materiais de aulas online. As universidades estavam começando esse movimento de disciplinas híbridas, começando aí de 5 anos para cá, vamos dizer, vinha se fortalecendo por conta de uma abertura que foi dada pelo Ministério da Educação. Então, já havia uma educação à distância acontecendo, mas geralzão, aí ó, nem sempre a norma culta, tendo que utilizar, realmente foi súbito, né? Então a reciprocidade está sim muito prejudicada, mas já vinha sendo na educação à distância mesmo, né? Programada, estruturada previamente.
Tá? A educação à distância não é algo que vinha funcionando também com qualidade, infelizmente. Janaína, tem exceções? Com certeza tem, tá? Tô falando no geral e muito focado no Brasil. Agora, eu, por exemplo, já fiz vários cursos online no Coursera e outras plataformas que eu tive um bom aproveitamento. Mas está assim. Tem várias instituições ou vários contextos que os alunos não estão nem ligando o vídeo, né, gente? Então, realmente, fica complicado ter reciprocidade se você não está nem olhando o aluno, você não consegue nem vê-lo. Vamos pegar uma questão agora do Instagram. Gente, eu tô falando demais. Estou lendo o livro De Magistro. Que bom, Fátima, que você tá fazendo isso. Quero ler também o da Edith Stein. Qual que você indica iniciar? A Estrutura da Pessoa Humana. Eu só tenho ele em espanhol, nem sei se ele tem em português, tá? Eu só li ele em espanhol, La Estructura de la Persona Humana. E depois sobre o conceito de formação, sobre o conceito de formação. Muita gente começa pela empatia, ou da empatia tem em português, mas não começa de forma nenhuma pelo ser finito, ser eterno, ainda não. Tá? É a obra magma dela, vamos dizer assim, a principal, mas deixa um pouquinho para depois. Janaína, podemos ser nossos próprios mediadores? Acabei vendo aqui a pergunta da Ive. Nós podemos e devemos ser nossos próprios mediadores, todo e qualquer ser humano. Isso é autonomia. Então, veja bem, nós aprendemos por exposição direta ou nós aprendemos por meio da presença de um mediador, tá? Por que nós precisamos ter bons mediadores na nossa vida, né? Ao longo da nossa caminhada? Porque esses bons mediadores vão nos ensinando a realmente viver em um modus operandi aí que um ser humano deve viver, ou seja, pautado no pensamento, no uso de uma razão elevada, na reflexão, tá? É um termo muito utilizado na educação, que é a questão da meta-análise, né? De se fazer perguntas, né? Será que eu estou certo? Será que eu estou no caminho certo? Como que será que as coisas funcionam, né? E esse desenvolvimento da inteligência, do reconhecimento de padrões que regem a natureza, que regem as coisas, que regem o mundo, e que a partir disso nós conseguimos compreender esse mundo melhor. Então, tendo bons mediadores que nos permitem caminhar melhor nesse sentido, o que acontece? Quando estivermos em momentos de experiências de aprendizagem direta, ou seja, quando estivermos em contato direto com o mundo, sem a presença de um mediador, nós conseguiremos nos mediar muito melhor. Então, seremos nós falando conosco mesmos, né, a consciência de si, e aprendendo, e entendendo, e interpretando o mundo, e fazendo melhor uso dele, né? O que é fazer melhor uso do mundo? É a gente aprender sobre si mesmo a partir do mundo, né? E aprender em si mesmo também sobre o mundo. Então, sim. O livro Relatório de Yale de 1828, você indica a leitura? Sim, já até indiquei aqui na página. Como engajar os alunos nesse período de distanciamento que está se prorrogando cada vez mais? Bem, eu vou falar sobre essa questão do engajamento que advém da motivação, vou falar disso tudo no minicurso, então não perca o minicurso, tá? Independente do momento online ou não, isso é uma pergunta que perpassa a mente e o dia a dia dos professores, que é como engajar. Isso tem sido um desafio antes das aulas remotas, mas agora é realmente um pouco mais complicado, tá? João Pociano. Li a Pedagogia de Saviani, Pedagogia Materialista Histórica e Dialética. Nos meus cursos tenho trabalhado para mostrar a limitação dessa tese da teoria, como também suas consequências. Eu acho que é muito importante, João, você também mostrar o outro lado, né? Que é um caminho que é considerado um caminho melhor e mais seguro, né? Que é um caminho pautado num fim, que é um fim mais elevado da existência humana, né? Que realmente faz mais sentido. Então, traga também boas referências, isso é muito bom, do que pautar só no negativo, mas bom trabalho para você.
O telos da educação na perspectiva histórico-dialética é limitado na raiz da própria concepção da teoria, ou seja, dispensa metafísica. Exatamente. O fim, quando há um fim bem delimitado, tá? Em muitas dessas pedagogias modernas, incluindo a materialista histórico-dialética, quando há um fim pré-definido, mas há uma grande escassez de fim, já digo isso para vocês, tá, gente? Ele não é um fim que transcende, ou seja, que leva a essa metafísica que o João mencionou aí, né, que é o transcendente, a existência de algo maior, tá? Que Aristóteles chama de motor único, tá? Platão chama de bem supremo, tá? Eu chamo de Deus, mas há quem chame de unidade. Enfim, ou seja, é o ser humano em seu conteúdo transcendental, tá? Em sua existência transcendental. Então, assim, grande parte dessas teorias modernas, a positivista, a materialista histórica, enfim, elas não têm essa concepção. E aí, quando você tira essa concepção, você tira também o sentido educacional, que é formar valores, tá? Que é formar uma moral. Aí a gente tem hoje a Carta de Direitos Humanos, não sei o quê, só que, no fundo, gente, a gente está tentando agora trazer com outro discurso uma coisa fundamental para o ser humano, que nós temos que ser pessoas mais virtuosas, nós temos que formar virtudes. Poxa, vai ler Ética Nicômaco de Aristóteles, sabe? Tá lá, 3.000 anos. O negócio permanece aí, gente. Aproveita que a gente tem aí. Tá no domínio público. Então, assim, aí vai tentando dar um jeitinho. E hoje, por exemplo, a gente fala muito de competências socioemocionais. Eu já trabalhei, inclusive, coordenando um projeto enorme disso daí. E foi muito bom para mim também, porque eu vi o que dá e o que não dá para ser feito, mas existe um mal entendimento também em algumas questões ali, sobre o que pode ser encaixado no social e no emocional ou no socioemocional. Mas também são tentativas, e muitas vezes até legítimas, e que eu respeito, né, de suprir essa necessidade do ser humano de se autoconhecer e de saber conviver melhor com o outro. Só que se você não tem uma visão do transcendente, se você não tem uma visão da metafísica, no final das contas, cada um vai fazer o que achar melhor para si. Dificilmente, sem uma visão real de uma existência superior, alguém vai realmente agir em prol do outro. Entende? Pro bem do outro. Então, e a pedagogia tradicional, ela reconhece isso com muita clareza, com muita facilidade. E busca o científico. E busca uma pedagogia que seja uma pedagogia com referências bem constituídas do uso da razão natural, né, do uso da ciência, mas assim, mas sabendo que, olha, existe mais alá, mais ali, porque mais alá eu falei no espanhol, tá, gente? Porque Alá também é um nome para Deus, né? Ficou engraçado agora, mas não, eu quis dizer mais adiante, existe uma coisa mais adiante que tá lá, que existe, entendeu? Eu reconheço que existe. Agora eu tô focando em coisas que eu não preciso acessar aquilo dali nesse momento, mas eu sei que tá ali, eu sei que existe, né? Esse é um ponto bem interessante e também isso é uma coisa também, olha gente, eu falei isso na mentoria da semana passada. Muita gente para de estudar a história da educação porque tem que ler católicos. E a pessoa simplesmente acha que não, a escola é laica, então eu não posso. Calma aí, olha só, eu sei que nós temos escolas laicas hoje em dia, vamos para frente, né? O que a gente pode fazer? Vamos para frente. Agora, o que nós temos que fazer? Se vocês quiserem entender a história da educação, vocês vão ler cristãos. Vocês vão ler católicos, não tem outro caminho, gente. Porque grande parte das escolas eram escolas confessionais, eram escolas cristãs. Até porque é a partir do cristianismo que a escola se populariza. Antes, as escolas gregas, elas eram para pouquíssimas pessoas. O pouquíssimo do pouquíssimo do pouquíssimo. Né? Então, é natural, você vai ter que ler jesuítas, né? E aí eles vão estar lá no livro, naturalmente, o manual de pedagogia, com a maior naturalidade, falando de Deus, falando de santos, e aí você absorve aquilo que faz sentido para você. Né? Mas o essencial da concepção da educação é maravilhoso, então não deixe de ler porque você tem uma resistência no sentido do escritor ele ser religioso. Ele não tem como ser diferente, era a realidade. Tá? Gente, falta 3 minutos para o Instagram me mandar embora.
Quando sai seu curso principal? Nós vamos abrir as inscrições para o curso principal, que é o curso de aprendizagem ativa na prática. Só que eu vou precisar pedir para você só um pouquinho de paciência, que eu não sei te dizer exatamente quando ainda, mas nós vamos abrir, tá? Beleza? Gente, o Instagram já tá me mandando embora. Eu espero que vocês tenham gostado. Falei muito, mas aqui eu gosto de live de perguntas e respostas, viu? Acho que a gente pode fazer mais vezes. Vamos mantendo contato, tá bom? Um bom restinho de... Hoje é terça? Terça-feira para vocês, tá bom? Amanhã, às 15h33, a gente tem a live 2 do Amanhecer o Pensamento. E à noite, a gente tem uma live com um convidado super legal, que é o Sérgio Morcelli, que vai falar sobre a BNCC. Eu vou avisar tudo no Stories, acompanhe lá, tá bom? E quem não tá inscrito no mini curso Missão Educar, se inscreva aí. E a gente vai se falando, qualquer coisa me chamem, tá? Até mais, gente.